Meio-dia e 40, vamos agora falar sobre um assunto que eu tenho certeza que é de interesse de muita gente. Endividamento é o assunto de hoje da coluna do nosso amigo Luiz Henrique Dalmolin. Boa tarde, Dalmolin. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos que estão em casa. Semana passada a gente falou na coluna um pouco sobre dívida e inadimplência. E de lá para cá algumas pessoas entraram em contato, conversaram comigo e querendo saber um pouco mais sobre isso. E eu aproveitei e trouxe uma nova lei que começou agora, a Lei 14.181, começou agora no início do mês, dia 2 especificamente. É uma lei que já estava no Congresso já há uns 4 anos, 5 anos, para ser votada. E foi votada essa lei que é a chamada Lei do Superendividamento. O que é isso? Nós temos algumas pessoas no Brasil que estão muito endividadas. Tem uma pesquisa do IDEC que fala que tem 30 milhões de superendividados no país. São aquelas pessoas que comprometem mais de 45% da sua receita líquida com dívidas ocasionadas de diversas relações de consumo ou créditos bancários, empréstimos bancários. Então essa lei vem para fazer esse ajuste de tentar tirar essas pessoas desse endividamento, porque muitas delas pegam um empréstimo para pagar um outro empréstimo e isso vai virando uma bola de neve que a pessoa não consegue pagar. Existem relatos também que tem pessoas que comprometem quase 100% da sua receita, do seu recebimento, ou de salário, valores consignados ou de aposentados. Então essa lei vem para ajudar essas pessoas. O que é legal nisso? A pessoa que deve, ela vai conseguir agora fazer um planejamento dentro de um determinado prazo e chamar esses seus credores para conversar. A primeira coisa que pode ser feita a partir dessa lei, por exemplo, é que você pode, pegando um empréstimo, você tem 7 dias que você pode se negar a não querer mais. Começa por aí. A segunda coisa que tem é que você consegue, dentro desse planejamento, a lei é bem específica, a pessoa vai ter que utilizar uma parte do dinheiro para a essência, para as necessidades básicas. Aí vamos lá, plano de saúde, água, luz e alimentação. E depois o restante ela consegue comprometer para fazer esse pagamento. Quando for feito um empréstimo agora, as instituições financeiras elas vão ter que dizer quanto é que é o custo efetivo total, quanto é que é a taxa do mês, como que vai ser, qual é o índice que vai ser de correção. Isso tudo vai trazer mais transparência e mais possibilidade de programação. Essa lei, pessoal, é específica para pessoas físicas. Tá? Não pode, ela é muito parecida, vamos dizer assim, para aquelas, como fazendo um paralelo, com a recuperação judicial para as empresas. Então, você faz um planejamento dentro da tua necessidade, dentro daquilo que sobra de dinheiro, digamos assim, daquilo que você tem. Bom, conseguir trazer essa construção, eu posso fazer de duas formas. Eu posso ir no PROCON e tentar com o PROCON um auxílio para tentar fazer essa repactuação, ou via judicial, pode ser feito por um administrador qualquer, mas também pode ser feito via judicial, e em cima disso, todos os credores são chamados para uma conversa. E lá, essa pessoa que é devedora, ela vai apresentar um planejamento de pagamento de cada um daqueles seus credores. Então todo mundo vai entender da parte que sobra como que ele pode pagar. A partir que é feito, o planejamento pode ser até de 5 anos, então ele tem que fazer um planejamento que pode ser pago em até 5 anos. E 180 dias após a assinatura da repactuação, no mínimo tem que começar a pagar. Então, no máximo, até 180 dias, desculpe. Então, fiz 180 dias no máximo, eu tenho que começar a pagar esses valores que são acertados. Então, ficou uma coisa bastante interessante,
para aqueles super endividados, pessoas que estão com muita dificuldade financeira, de trazer para uma conversa, para uma negociação, e ter todos os documentos possíveis. Todo mundo vai tentar saber, então acho que é importante a gente ter isso bastante evidente, e a partir de agora vai ser bastante utilizado pelo mercado financeiro, pela justiça e também pelo PROCON municipal e estadual. Qual é a diferença? Quando é que a pessoa está super endividada? O superendividamento, até pela lei, diz que é aquele que compromete mais de 45% do seu recebimento. Então, uma pessoa que ganha R$100, né, e ela compromete R$45 com dívidas, ou mais de R$45 com dívida, ela é um superendividado. Então, o governo tratou de isentar essas pessoas que são idosos, analfabetos. Não vai ter também aquela cobrança insistente da instituição de ficar te telefonando, te tentando empurrar um produto. Isso vai ser minimizado, e a pessoa, então, ela vai ter a possibilidade de sobreviver, pagar água, luz, telefone, comida, e o restante daí ela vai comprometer para pagar a dívida. Entendi. Então, na prática, são as instituições financeiras que já fazem empréstimos que vão continuar emprestando dinheiro para os superendividados. Isso, exatamente. Instituições financeiras, pagamentos de água e luz, carnês também parcelados, contínuos, que existem, né, que pessoas que fazem relações de consumo estão dentro desse pacote que o governo federal criou essa lei. O excesso de dívidas, Damolin, ele sempre é resultado de uma bagunça financeira, ou existem outras questões envolvidas nas pessoas que têm superendividamento? Bom, o meu entendimento, primeiro que, lógico, existe uma bagunça financeira, mas existe, o que eu acredito mais, a lei até fala nisso, em educação financeira. Não existe para nós um sistema de educação financeira lá desde a escola básica, as pessoas aprenderem a lidar com o dinheiro de forma correta, saber o que é um juro, como é que isso se processa, juros sobre juros, como é que funciona. E a pessoa recebe desde pequeno a sua mesada e acaba gastando. Depois ela começa a trabalhar e acaba gastando. E ela pega dinheiro e acaba gastando. Então, ela só vai perceber que caiu numa ciranda financeira depois que ela entrou. Essa lei tem uma diferença, Alessandro, porque assim, fala muito da pessoa física, mas com boa fé. Então, aquele cidadão que já faz com aquela ideia de não pagar, esse não vai entrar, né, não vai conseguir fazer a repactuação na lei. E essa repactuação, ela abrange garantias, imóveis, carros ou não? Não. Tu vai mostrar um planejamento de como que tu faz, né, de como que tu vai pagar. Se depois tu quiser vender um carro, um móvel, alguma coisa, aí tu consegue fazer dentro daquele teu planejamento. Para quem é credor, o mínimo que ele vai receber é o valor do capital dele corrigido pelos índices do governo. Então, aquilo que ele emprestou efetivamente, ele vai conseguir receber de volta, dentro do prazo máximo de 5 anos. Então, existe aí, para limpar nome mesmo, para as pessoas começarem a voltar a consumir, mas voltar no consumo consciente, aquilo que eu falo. Precisa também um pouco mais de aplicação e entendimento da educação financeira, que as pessoas saberem lidar com o dinheiro. E se acontecer do cidadão que pegou esse dinheiro não conseguir pagar, não dá conta? Bom, aí a partir do momento que ele fez um acordo, né, ele vai ter que entrar via judicial, se ele fez o acordo via judicial, e tentar explicar e dizer qual é o motivo. Por exemplo, ele pode ter feito um planejamento e ele está empregado e acabar ficando desempregado, algum motivo, aí ele vai ter que sentar na frente chamar provavelmente os credores e ir na frente de um juiz e tentar fazer um novo ajuste de uma nova forma, tentar fazer uma nova composição. A ideia é fazer uma composição de dívida. Mas acredito que quem vai já para essa etapa é quem quer pagar, é aquele que realmente assim, olha, eu quero limpar meu nome, quero resolver, quero voltar a consumir, quero ter um cartão de crédito e começar a trabalhar isso novamente. Eu acho que é importante isso para o país, porque se a gente tem muitos endividados, a gente não tem consumo. É muito ruim. Perguntas da nossa audiência, vamos lá, primeira pergunta no telão. A Laura de Braços do Norte, quais os riscos de se endividar demais? Bom, o risco de endividar demais é você cair em dois momentos, né?
você não conseguir pagar a dívida e a dívida em função da mágica do juros sobre juros compostos, aumentar essa dívida num nível que você não consegue nunca mais alcançar. A segunda coisa é que o teu nome vai acabar ficando nos organismos de crédito, como o SPC, Serasa, Cadim, tudo mais que tiver. E aí, se você quiser consumir, vai ser muito difícil conseguir empréstimos, conseguir algumas coisas que você tem. Você pode acabar perdendo bens, né, que estão em seu nome, ou que, por exemplo, você tem bens e tem algum fiador, alguém que lhe ajudou naquele momento e que vai acabar comprometendo o patrimônio da pessoa. Então são sérias situações que acontecem do fator do grande endividamento das pessoas físicas. Com a gente nas redes sociais, Pati Jeff, Maria Nunes Med, Maico Domingos, Matheus Eduardo Fausti, Edson Pioco, Yuri DJ, Irene Pepeler. Mais uma pergunta da audiência, Dalmolin. O Jardel de Tubarão pergunta: tenho muita dificuldade para manter as contas em dia. Como posso resolver isso? Bom, existem algumas maneiras que a gente pode resolver. Primeiro é fazer planejamento, né? Tentar planilhar isso. Eu sempre falo isso, a educação financeira sempre diz para a gente anotar isso, pode ser num papel de pão, pode ser numa planilha, pode ser num caderno, para tentar entender onde que você gasta. O que é custo fixo, né? As despesas fixas é difícil de você mexer, mas você pode trocar algumas coisas e tentar eliminar também algum tipo de despesa. Uma dica simples é você pagar tudo no mesmo dia. Né? Quem tem grande dificuldade paga tudo, todas as contas paga no mesmo dia. Porque daí o que sobra é o dinheiro que sobra para você gastar para se divertir. Então, recebi tanto, pago tudo naquele dia e acabou. Então, fazer controle, ter um pouco mais de... não ir tanto por impulso, né? Tem algumas dicas que a gente diz para a pessoa: vai no supermercado, não vai com fome para não ter aquele impulso de comprar mais coisas e por aí vai. Então, são certas situações que a gente tem que se comprometer, e quem tem dificuldade mesmo, às vezes tem que procurar alguém que auxilie, e aí pode partir até para uma conversa familiar com alguém da família, que sempre tem alguém aquele que é um pouco mais reservado com o dinheiro, tem pessoas que conseguem fazer economias, né? Então é importante, porque a gente tem que lembrar que o que a gente ganha, a gente também tem que guardar um pouco para o futuro, porque no futuro a gente vai ter certa dificuldade de fazer renda, né? Uma outra dica também para quem se endivida muito, às vezes, é ter mais de um emprego, né? Utilizar mais uma outra possibilidade de geração de renda para tentar quitar as dívidas que tem. Teve uma situação interessante, e aí, para a gente fechar a conversa, tem muita gente que acha que o economista, ou a pessoa que faz essa programação financeira, ela é mão de vaca, muquirana, ela não se diverte, não tem dinheiro para o lazer. Não é isso. Tem que ter dinheiro para o lazer, mas tem que ser pensado. Muito pelo contrário, aquele que consegue planejar, consegue ter mais dinheiro para o lazer. Ele consegue planejar viagem, consegue planejar carro, fazer compras e tudo mais. Tem só queria colocar em uma situação que essa lei que vem do superendividamento, ela não se reserva para a compra de carros, móveis ou crédito rural, porque isso aí são bens que o governo entende como não essenciais. Então é importante as pessoas saberem que são para aquelas relações de consumo que elas tiveram.